Quais são as principais características do TEA? Quando os pais devem se preocupar? Bom, as principais características do TEA, na verdade, para a gente diagnosticar, ele é dividido em duas partes, né? Então, tem os critérios A, que o primeiro deles é o déficit na comunicação verbal e não verbal, né? E o déficit na socialização, né, da criança, ou do adulto, ou do adolescente, enfim. E os critérios B são os principais, são interesse restrito, né? Alterações sensoriais, como a seletividade alimentar, é um deles, né? Rigidez cognitiva e estereotipia motora, né? Que é movimentos repetitivos estereotipados. E os pais, como que a gente tenta orientar as famílias, né? E a escola e as pessoas que convivem com crianças. Principalmente quando você começa a chegar ali na idade de 2 anos, você começa a perceber que a criança não fala nada, não faz contato visual, não conversa, não interage, não tem uma comunicação não verbal boa. Então, esses seriam os red flags que a gente chama, né? Que são os sintomas principais dentro do quadro do autismo. E lógico, movimentos repetitivos, o flapping, que é muito comum, né? Com as mãos. Mas eu diria que esses são os principais e que a gente costuma ver na idade mais nova, né? As crianças ali na primeira fase da infância. A gente fica muito pensando só na fala, né? A comunicação, ela vai além dessa fala. Então, essas crianças também, elas têm dificuldades em iniciar um diálogo ou em continuar, né, nesse diálogo. E também, assim, compreender metáforas, piadas. Eu acho que é importante a gente compreender também que crianças, adultos, enfim, com TEA, podem ocorrer de ter comorbidades também, né? E aí, às vezes, engana, mistura. Por isso que é sempre importante a gente procurar um médico, um profissional para designar a melhor forma de dar esse diagnóstico. Bom, e depois do diagnóstico, qual o caminho a família deve seguir? Qual que é o próximo passo? Bom, a família, antes de mais nada, eu acho que ela deve primeiro processar o impacto emocional do diagnóstico. Então, ela deve se permitir ficar triste, ficar com raiva, sem pressa, sem culpa, para depois ali atrás de buscar informações sobre o transtorno, os sintomas, os impactos desse sintoma, até para ela entender de fato se aquilo que a criança está passando, aquele comportamento que ela está emitindo é do transtorno ou às vezes é da fase do desenvolvimento dela. Então eu acho que de início são os 2 passos principais para que a família tenha um bom prognóstico, um bom desempenho ali também, um bom manejo com a criança, com o adolescente, ou até consigo mesmo quando é visto na idade adulta. Bom, e aí depois, né, dessa fase de digerir mesmo o processo do diagnóstico, é importante que a família olhe para as especificidades, né, do seu filho, da criança, das características que ela tem, e comece a buscar mesmo pelas terapias que a criança precisa, né, que geralmente ali no diagnóstico o médico auxilia nesse processo, né? Olha, o seu filho precisa de fono, precisa de terapia ocupacional, né? Precisa de terapia ABA. Então, ali, depois desse processo aí de digestão, né? Pós-diagnóstico, é importante que a família dê aí esse próximo passo de procurar quais as terapias a criança necessita, né? Para começar a fazer as estimulações necessárias e também fazer uma reorganização e readaptação da rotina da criança, né? Porque vai mudar completamente. Então é importante que a criança aí saiba o que ela vai fazer, quais são, né? O que ela vai fazer no dia, quais são os próximos passos, para ela se sentir mais segura e confiante aí nesse novo processo. Eu queria lembrar que o diagnóstico, ele não é uma sentença, né? Quando a gente fecha um diagnóstico, seja ele TEA ou outro diagnóstico, a gente tem que pensar que com o tratamento a criança vai evoluir, né? Lógico, a gente tem que passar por esse processo dos pais, eu diria que é um luto, né? Para alguns, para outros, mais do que esperado, e cada um vai processar de um jeito, como a Bruna falou, mas sempre lembrar que diagnóstico não é sentença para ninguém e que tudo isso que é oferecido do tratamento é para a criança poder evoluir, né? E vir a conseguir passar por cima de todas as dificuldades, né, que ele tem. Homens e mulheres, eles possuem a mesma chance de apresentar autismo? Não, na verdade, de acordo com alguns estudos, né, meninos apresentam mais diagnósticos de autismo, com uma proporção aproximada que a cada
a cada uma menina com diagnóstico de autismo a 4 meninos. Porém, as meninas, ela apresenta sinais mais sutis. Elas criam estratégias para mascarar as dificuldades sociais. Por mulheres, às vezes elas serem mais mascaradas, é aquela coisa, às vezes menina gosta de brincar com boneca, então ela ter um hiperfoco em boneca, eles consideram muito normal, uma menina ser tímida, então isso acaba mascarando mesmo. E que é importante em todas as idades a pessoa procurar o diagnóstico, não é porque ela ficou um pouco mais velha que ela não tem direito a um tratamento, a procurar saber o que acontece com ela. Com relação à cura, autismo tem cura? Não, o autismo ele não tem cura, ele é uma condição neurológica que ele acompanha, né, a pessoa ao longo de toda a sua vida. No entanto, existem, né, intervenções, estratégias, terapias que auxiliam para uma melhor qualidade de vida, né, no desenvolvimento desses déficits de comunicação, no déficit das habilidades sociais e para melhorar mesmo a qualidade de vida dessas pessoas com transtorno. O autismo, ele é um espectro e a gente precisa ter o olhar de que é muito individual de cada um. E as intervenções também são individuais. E, porém, com essa dificuldade, tendo as terapias necessárias, adequadas, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, um acompanhamento médico, a psicopedagogia, isso tudo pode trazer, sim, uma qualidade de vida. É um transtorno que não tem cura, mas ele pode, se bem tratado, dar qualidade, como a Débora disse, e ter uma boa evolução, que a gente chama de bom prognóstico. Tá? A criança pode se tornar um adolescente, um adulto funcional. E que estratégias podem ser utilizadas para organizar e manter uma boa organização da rotina de uma criança autista? Bom, primeiro que a rotina é uma rotina intensa, né? Se a gente for considerar assim, a importância dos tratamentos, né, como já foi colocado, organizar toda essa rotina com toda essa demanda, né, assim, além da terapia, de vida mesmo, de lazer, de, né, ocupar os espaços culturais. Então, assim, é uma rotina intensa e a gente precisa da ajuda e de estratégias que vão favorecer essa organização de rotina que é tão importante para essas pessoas, né? Então, a gente pensou em algumas estratégias, né, meninas? Bom, pensando que a pessoa com TEA, ela tem uma dificuldade em imaginar, de trabalhar com o que vai acontecer na sequência. Então, a gente trabalha com algumas dicas visuais para que ela se organize e entenda como vai ser a rotina dela. Isso traz uma segurança, uma previsibilidade do que está por vir e a criança ela entende o que se espera dela. Com isso, a gente consegue trabalhar a autonomia, a independência dessa criança, acrescentar horários para que ela participe mais da rotina, tenha mais protagonismo na vida dela, seja mais funcional e tenha momentos para brincar, de lazer, para conviver com outras crianças. E uma rotina muito irregular pode causar irritabilidade na criança, trazer um estresse, porque sempre está mudando e ela não consegue saber o que vai acontecer. Como a criança com TEA, a pessoa com TEA, ela tem dificuldade de se comunicar, é importante que a gente traga para a rotina visual, que é um dos aspectos que a gente pegou para ajudar nessa comunicação, que traz a previsibilidade que a Ana falou, que sai do imaginário e a gente traz para o concreto, que ela consegue ver e prever o que vai acontecer no dia dela, na rotina dela, de uma forma realmente mais concreta, para que ela consiga ter a previsibilidade do que vai acontecer. Então a criança consegue trazer realmente para o real, para o concreto dela e ter uma rotina realmente funcional, saindo do imaginário dela. E complementando essas estratégias, é importante que a gente também inclua a criança na montagem dessa rotina e nas atividades do cotidiano, para que a gente ajude a desenvolver nela um senso de autonomia e também de responsabilidade. Para que a criança entenda, né, que essa rotina, o jeito que ela tá fazendo, tá beneficiando ela, tá sendo bom para ela, nós usamos muito reforço positivo. Esse reforço pode ser um reforço social. Então, o que a gente faz? A gente parabeniza a criança após ela fazer a rotina da forma que ela tem que ser feita e que vai ser uma melhor forma para que a criança consiga seguir ali o dia dela de uma maneira mais funcional e que não cause uma irritabilidade, também não faça com que a rotina dela haja muitas mudanças, o que pode dificultar ali em tarefas até simples que ela faz ali no seu cotidiano. Então, no momento de montar, organizar uma rotina, a gente precisa também levar em consideração
que a criança precisa de momentos de qualidade, né? E para brincar, para se divertir, para ter momentos de lazer. Como as meninas falaram, é uma criança. Cada rotina é muito individual. Cada criança, cada família, tudo é muito individual. Então não tem como pegar uma coisa e estruturar como se fosse uma regra geral. É uma criança e então tem que ser tratado como uma criança antes do diagnóstico dela. E pensando na rotina, a atividade física vem aí como um complemento muito importante para pessoas com autismo, trazendo mais interação social, uma qualidade melhor de sono também, uma qualidade melhor de vida, de saúde também, trazendo equilíbrio, coordenação motora, que pode ser trabalhado com essas pessoas, incluída na rotina. Pegando o link da Pamela, né? Eu acho que uma coisa importante falar da atividade física é que durante a atividade física a gente libera endorfina, que é um hormônio que é extremamente importante na nossa vida. Ele realmente melhora a função do sono. Eu falo que ele é o melhor antidepressivo natural que existe. E pensando nisso, a atividade física em conjunto com a aba traz todos esses benefícios para os nossos pacientes. Bom, quando a gente fala em TEA, a gente sabe, né, que tem muitos desafios e a gente lida diretamente com isso. Mas o nosso trabalho também tem tido um olhar mais para as potencialidades dessas pessoas que às vezes ficam em segundo plano, diante da rotina apertada, de tantas demandas, de tantas informações, da sobrecarga às vezes das famílias. Então a gente tem feito esse trabalho e eu vejo com bons olhos e vejo o quanto vocês também brilham os olhos, né? Quando a gente consegue enxergar tanto potencial que às vezes as famílias acabam não conseguindo nem ver. Como cada indivíduo no espectro é único, né? A gente tem um espectro, mas cada indivíduo se situa ali de uma forma particular. É preciso levar isso em conta, porque isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma forma específica de ver o mundo. Isso precisa ser levado em conta no tratamento, né? Se a gente quer auxiliar o desenvolvimento dessa criança, a gente precisa levar em conta a sua forma única de estar no mundo, de perceber as coisas e de responder a elas. Então, esse olhar para aquilo que está preservado, para além do que está prejudicado, é algo que orienta muito o nosso trabalho desde o início dos primeiros atendimentos, né? A gente busca sempre enfatizar para as famílias não só o que a criança não consegue fazer, mas também aquilo que ela consegue fazer. E é comum que as famílias apresentem surpresa diante da pontuação das profissionais de que as crianças têm capacidades preservadas. Então, essa forma especial de cada um ver o mundo faz com que cada um deles tenha uma contribuição também única e, portanto, valiosa a dar. Devemos pensar sempre além das dificuldades de cada indivíduo, né? E lembrar das potencialidades de cada um, né? Reconhecer essas potencialidades, né? A pessoa com autismo, ela vai ter neurônios alongados para algumas coisas e encurtados para outras. Então, mesmo dentro das dificuldades, eles vão ter grandes potencialidades, porque para algumas coisas eles vão muito além, que ajuda muito eles no desenvolvimento e evolução.